mais uma vez. A gente está aqui nesse vídeo falando ainda sobre gráficos e interpretações gráficas. A gente, nesse vídeo específico, vai fazer um exemplo muito legal envolvendo um problema que pode ser bastante corriqueiro e é um tipo de problema do qual você pode extrair várias informações e várias inferências, que é um problema quando eu quero organizar idades de pessoas e alturas de pessoas. Na verdade, quando eu tenho duas informações numéricas, duas características numéricas, é muito comum você organizar essas informações numéricas usando um plano cartesiano, por uma razão simples. Se eu tenho organização de dados de duas características diferentes, você coloca cada característica num eixo e a partir disso você consegue tirar conclusões sobre essas informações. Então, por exemplo, se eu quero saber o preço de um produto em função do mês que esse produto está sendo vendido, isso pode ser uma característica do nosso interesse, né? Porque, por exemplo, vou vender sorvete. Se eu vendo sorvete, por exemplo, em junho, na época do inverno, as vendas são mais baixas. Se eu vendo sorvete na época do verão, as vendas são mais altas. Então, ó, característica, quantidade de produtos vendidos é uma característica. Segunda característica, época do ano que está sendo vendido. Se eu tenho duas informações numéricas, eu posso, dependendo do tipo de modelo, colocar essas duas informações, uma em cada eixo do plano cartesiano, e a partir disso, tirar informações gráficas legais. Esse exemplo aqui, na verdade, é um exemplo onde eu vou organizar as pessoas, de alturas diferentes em função das suas idades. Então, vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui. Vamos lá. O problema é o seguinte, pessoal. Observe essa tabela que relaciona as idades e as alturas de integrantes de uma família. Então, tenho, na verdade, a Daniele, eu tenho o Bernardo, Rodrigo, Ademir, Marcelo, Guará e Yasmin. Essas pessoas têm, respectivamente, 45 anos, 12 anos, 50 anos, 82, 38, 72 e 12 anos. E cada uma dessas pessoas tem essas alturas em metros. 1,80 m, 1,50 m, 2, 1,76, 1,86, 1,60 e 1,30. Então repara que eu tenho idades, que é uma grandeza, e alturas, outra grandeza. Eu posso colocar essas duas informações numa tabela, mas se eu quiser, eu também consigo colocar essas informações lá no plano cartesiano. E aí, quando você olha para esse plano cartesiano, que é meio esquisito, você repara que no eixo horizontal, que é esse eixo aqui, eu estou colocando as idades, tá bom? Repara o seguinte, as idades e as alturas você poderia colocar no eixo que você quisesse. Nesse exemplo, a gente optou por colocar as idades no eixo horizontal. Se as idades estão no eixo horizontal, as alturas estão lá no eixo vertical, que é exatamente isso que é na figura, tá bom? Então vamos lá. Aqui no eixo vertical, nós temos as alturas, tá bom? Como é muito comum na linguagem matemática você dizer que o eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y, né? Repara que aqui o X, em geral na matemática, é a nossa variável independente. Como assim variável independente? Ela varia livremente, é a sua variável livre, tá? E o seu eixo Y tem a sua variável dependente. Então, é muito comum na linguagem matemática, como o eixo Y é o eixo vertical e o eixo X é o eixo horizontal, as alturas estão no eixo Y e as idades estão no eixo X. Então, olha para cá. É muito comum você falar que, nesse exemplo, as alturas estão em função das idades. Essa estrutura, falar que uma coisa está em função da outra, quer dizer que essa coisa está no eixo Y e o que está em função, o em função de, eixo X. Então, por exemplo, a temperatura da sala está em função da distância da sala em relação à porta. Ou, por exemplo, o preço de um produto está em função do período mensal ou do período anual. Então, aquilo que varia livremente é a variável X, a variável que fica no eixo horizontal, e aquilo que é variável dependentemente com o eixo X é a grandeza que fica lá no eixo vertical, tá? Então, eixo X, variável livre, eixo Y, variável dependente. Então, voltando para a figura, vamos lá. Eu tenho aqui as alturas, que são o eixo Y, e as idades aqui no eixo X. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, a pessoa B, ela está aqui com uma idade de mais ou menos 12 anos, nesse nosso quadriculado, e essa pessoa tem uma altura de mais ou menos 1,50 e pouco. Será que tem alguma pessoa assim na tabela?
Tem, né? Com 12 anos, uma altura de 1,50 mais ou menos. É o Bernardo. Opa, esse pontinho aqui é o nosso Bernardo. E aí você consegue dizer quem são cada uma dessas pessoas em função da sua posição no plano cartesiano. Por exemplo, olha para essa pessoa D que está aqui. Essa pessoa D tem mais ou menos 81, 82 anos e tem uma altura de 1,80 m, que está caracterizado aqui pela horizontal aqui, tá vendo? Uma altura de mais ou menos 1,80 m, com uma idade de mais ou menos 80 e poucos anos, 81, 82. Tem alguém assim na tabela? Tem. Quem é que tem 82 anos? É o seu Ademir, ali, com uma altura de 1,76, mais ou menos 1,80 m, como a gente tinha colocado aqui no gráfico, tá? Então, cada um desses pontos representa uma pessoa lá no plano cartesiano. Agora, suponha que o avô Ademir queira falar com a criança de 12 anos. A pergunta que eu te faço é a seguinte, a resposta é única? Bom, como é que você vê isso? Olha, 12 anos é esse xizinho que eu fiz aqui, ó, é a idade de 12 anos. Quando eu traço uma perpendicular em cima do 12 anos, repara quantos pontos estão nessa mesma linha vertical. Eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui. O que isso diz para mim, pessoal? Que para a idade de 12 anos, eu tenho duas alturas correspondentes. Então, para x igual a 12, eu tenho dois y diferentes. Quando você encara esse conjunto de pontos de pares ordenados como sendo uma relação matemática, que é justamente esse o nome formal de um conjunto de pares ordenados no plano cartesiano, se chama relação matemática. Quando eu olho para essa relação matemática, eu consigo perceber que para um determinado valor de x, eu tenho dois valores de y associados, ou seja, para a mesma pergunta, eu tenho duas respostas diferentes. Em matemática, você sabe claramente que isso é uma relação que não é caracterizada com o nome de função. Para ser uma função, cada valor de x deve estar associado a um valor único de y. Então é por isso que, nesse caso, esse conjunto de pares ordenados não constituiria uma função, apesar de ser uma relação matemática. Relação entre quem e quem? Entre as idades das pessoas e as alturas respectivas. Tá bom? Então, lembra, sempre que eu quiser modelar problemas envolvendo dois entes numéricos, duas características numéricas, idades, alturas, massa em quilogramas, quantidade de dinheiro no banco, enfim, quaisquer quantidades numéricas que sejam relevantes, quaisquer duas, em geral a gente usa os eixos do plano cartesiano para representar. Quando eu tenho mais informações numéricas, eu preciso cada vez de mais eixos. Então, por exemplo, se eu tenho comprimento, largura e altura, eu preciso de 3 eixos. Aí, a partir desse momento, eu não tenho mais um plano cartesiano. Eu tenho um espaço tridimensional e aí eu posso aumentar o número de dimensões, como sendo aumentar a quantidade de eixos que eu preciso para representar essas características numéricas. Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o entendimento de função. Na verdade, função é, a rigor, uma tabela organizada, beleza? Você pode pensar em função como uma tabela. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, então vamos dar uma olhada no gráfico das ações da Petrobras de 2017 a 2022, beleza? Bom, nesse gráfico você pode perceber aqui algumas observações. Uma é o tempo e o outro é o valor da ação, né? Valor da ação. Então, assim, se você prestar bem atenção, você pode olhar aqui o ano de 2018. É claro que, assim, vou colocar aqui 2018 e, no outro lado, o valor da ação. Aí, aqui a gente está vendo que em 2018, mais uma vez, aqui a gente está fazendo uma análise fria, eu estou olhando ponto a ponto, a rigor eu devia olhar o valor médio da ação, e valor médio seria outro problema de matemática para a gente resolver. Mas aqui eu vou colocar o valor frio, tá? Então, é algum valor entre 20 e 15. Então, em 2018, a gente vai colocar na nossa tabela aqui que o valor da ação no final do ano, né, ele chegou a 20, então 17,5. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que 2018 a gente estava tudo ok, sem pandemia. 2019, digamos assim, no mesmo ano de 2019, a gente vai marcar lá na nossa tabela que o valor chegou a algum entre 20 e 25, mais próximo de 25. R$ 25 o valor da ação, né? Uma ação só. Então, a gente vem aqui, 2019, e do outro lado, a gente coloca o valor da ação, digamos 24,2, alguma coisa assim. E a gente vai completar
todos os valores da ação da mesma forma que a gente vem fazendo aqui, né? Então, assim, observação, no final de 2020, a gente viu que a ação da Petrobras estava lá em cima, batendo os 30, né? E aí isso foi interessante que no ano de 2021 a gente vê essa oscilação toda, contudo ela recupera bem e continua batendo por volta de quase 30, né? Em 2019, em 2020 e aí depois em 2021. Observa o seguinte, imagina que eu tivesse que colocar isso numa tabela com todos os dias de todos os anos, todo o fechamento do valor. Seria uma tabela enorme, não teria proporções. Então, é melhor a gente enxergar isso como sendo um gráfico. Se você perceber o eixo X aqui, como a gente já conversou, ele marca o tempo e o eixo Y marca o valor. Então, essa é a melhor forma de você encarar essa tabela de valores, né? Olhando isso como um gráfico. E é interessante que a gente consegue definir tendências e tudo mais. Tem um outro gráfico aqui para mostrar para vocês, que são as ações da Vale, né? A Vale do Rio Doce, também no mesmo período de tempo. Essas ações, tanto da Petrobras quanto da Vale, né? Esse gráfico você pode encontrar no Google, você digita valores das ações e você consegue encontrar o gráfico de maneira bem fácil, beleza? Então aqui a gente percebe também, ó, é uma tabela aonde o eixo Y, ele é o valor, e o eixo X, ele é o tempo, tá? Então, a rigor, um gráfico ele não é nada mais que uma tabela. Quando você olhar um gráfico da próxima vez, você pode enxergar isso como a ideia de tabela, onde você tem tempo e valor, ou você tem tempo e distância, e essa visão fica mais simples para a gente encarar e tentar prever o que vai acontecer com uma determinada ação ou com um determinado trajeto que a gente vai percorrer. Bom, espero que você tenha entendido bem que o conceito de função não é nada mais do que uma tabela um pouquinho mais rebuscada, né? Claro que eu não posso ter o quê? Duplicidade quando a gente está falando de função. Ou seja, a gente não tem dois valores, não tem dois fechamentos, né? A ação da Petrobras no final do dia, ela só tem um valor final. A ação da Vale no final do dia, ela só tem um valor final. Então, a tabela ela precisa estar bem definida. Digamos, se você encontrar uma tabela onde você tenha dois valores finais da ação, um dos dois valores vai estar errado. Logo, esse objeto não é uma função. Então, função, a rigor, é uma tabela bem organizada. Bom, bons estudos e até a próxima. Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e hoje a gente vai falar sobre a evolução histórica do conceito de função. Bom, a gente tem que entender que função, do jeito que a gente conhece hoje, nem sempre foi definida dessa forma. Ou seja, dado um elemento A no domínio, existe um único correspondente na imagem, de tal forma que f de A é igual a B. Beleza? Essa é a definição moderna de função, mas nem sempre foi assim. A definição de função começa com Leibniz, quando ele tenta definir conceito de reta tangente, reta normal, e ele acreditava que função era uma função da curva, aonde uma curva, ele chamava isso de função, e aí, por exemplo, a reta tangente era uma função da curva, a reta normal era uma função da curva. O conceito de função mais abstrato passou a ser conhecido por Johann Bernoulli, beleza? Johann Bernoulli passa a dar a definição de função, não a que a gente conhece hoje. Ele acreditava que função era simplesmente uma representação analítica, algo que, dado um elemento, você conseguisse representar uma fórmula de uma determinada forma. Euler também acreditava nisso. Euler foi aluno de Bernoulli, beleza? Então também acreditava nisso. Só que Euler, ele deixou claro nas suas anotações que para ele função era uma representação analítica. Fica calmo. Representação analítica não é nada mais do que uma fórmula, tipo 2x mais 3 igual a y, ou x² mais 5 igual a y, ou y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, essas fórmulas que você conhece já da matemática, beleza? Então, para ele, uma função era simplesmente isso. Só que o conceito foi mudando aos poucos, foi se vendo a necessidade de atribuir outras formas ao conceito de função. Começa, por exemplo, com o problema da corda vibrante. Seja lá o que foi esse problema, acreditava-se que
eu poderia ter um objeto que não necessariamente fosse uma dessas funções que a gente conhece, polinômios ou funções trigonométricas, porque ela tem uma característica especial. De repente, ela poderia ter bicos. Por exemplo, essas funções que a gente acabou de falar, ela não poderia ter bico. Então, vieram outras pessoas e redefiniram o conceito de função. Só que no século XVIII, um cara chamado Dirichlet deu um exemplo de uma função extremamente esdrúxula. Procura aí, função de Dirichlet. Ela é bem esquisitinha mesmo. Bom, a partir das ideias de Dirichlet, o conceito de função foi sendo modificado até chegar à década de 1930. Veja bem, a gente tem quase 300 anos de história para a gente definir perfeitamente o que era função. E isso aconteceu na década de 1930 com o grupo Bourbaki. Bom, espero ter esclarecido para você que a matemática ela se transforma e o conceito de função é um desses exemplos, e até a próxima.